Você vê alguma intenção ou algo assim na ordem do cosmos? Sim, então. Intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo. Por muito tempo, filosoficamente, as pessoas imaginavam que o universo era um lugar perfeito, a Terra era um refúgio para a vida, especialmente a vida humana, e tudo é exatamente certo para nós. E isso te deixaria pensando que há alguma intenção no universo, que o universo está atendendo às nossas necessidades. E claro, como você suspeitaria, isso é muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos dessa religião em particular têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião, ou mais corretos ao fazer isso. Quando você olha para o universo em grande escala e vê essas estruturas, o que você tem que se perguntar é: suponha que todas as galáxias estivessem exatamente igualmente espaçadas, em vez de nestes filamentos e estruturas. Talvez você estivesse se perguntando o mesmo. Será que há alguma intenção aqui? Veja como é lindamente ordenado. Pergunte a si mesmo: existe alguma configuração do universo onde você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta não visa realmente uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê lá fora parece ordenada para você, então você não pode fazer a pergunta. Você precisa ser capaz de fazer a pergunta de tal forma que, se fosse de outro jeito, você a rejeitaria. Apesar de algumas pessoas afirmarem que a Terra é um refúgio, o registro fóssil indica o contrário. 97,8% de toda a vida que já existiu está extinta. Esse é o sinal não de um planeta que ama sua vida, mas de um que quer que a vida saia daqui. É o anti-refúgio. Estamos vivos não por causa, mas apesar disso, de tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas, inundações. Todos os anos eles matam milhares de pessoas. Milhares. Você está meio que me deprimindo. Eu não terminei, sem mencionar os impactos de asteroides. Exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. A Terra está em um campo de tiro? Você quer dizer que há intenção? Sim. A intenção é nos matar. Aí está a sua intenção. Então, quanto mais você olha para o universo, menos clara é qualquer intenção proposital. Nessa nota otimista, vamos precisar. Você quer otimismo? Quando o asteroide chegar... Sim. Se tivermos pessoas que rejeitam o mundo da ciência, e o asteroide estiver vindo em nossa direção, elas estarão fazendo várias coisas. Certamente orando, fugindo do ponto de impacto, comprando papel higiênico e água engarrafada. E enquanto isso, se você tivesse cientistas e engenheiros ao seu redor, quando o asteroide chegar, você diria: como posso desviar isso? Duas visões opostas sobre o seu futuro. Então, se estou te desanimando ao dizer que há um desastre que nos matará, gostaria de te animar novamente, dizendo que pode ser que as inovações em ciência e tecnologia sejam a única coisa que pode nos salvar de nós mesmos. Você me animou. Isso é perfeito! Em uma sociedade livre, uma sociedade pluralista, onde a liberdade de expressão da religião é constitucionalmente protegida, que é uma parte fundamental do porquê a América era tão atraente para imigrantes de todo o mundo cujas diferenças religiosas não eram apoiadas em sua cidade natal. Eu nunca serei um para lhe dizer no que você deve acreditar ou no que você não deve acreditar. O que eu vou dizer é que, se você quer dizer que onde não entendemos as coisas, é aí que Deus reside, é aí que Deus opera, o argumento de Deus das lacunas, porque me perguntam isso o tempo todo. O que existia antes do universo? Eu não sei. Deve ter sido algo, Deus. Eles têm que colocar Deus onde ainda não chegamos. Digo apenas que temos pessoas de alto nível trabalhando nisso. É uma fronteira atual. Ainda não chegamos lá. E, dada a história da fronteira móvel, onde as pessoas anteriormente diziam: bem, Deus deve estar operando, já passamos muito disso. Essas explicações chegaram. E então, não há motivo convincente para dizer que Deus fez isso. E então, meio que desistir e passar para o próximo problema. Meu problema com o Deus da lacuna
é que se você se sente assim, não deveria estar escrevendo o currículo de ciências de uma sala de aula, certo? É só isso, ok. Porque se você fizer isso, estará minando o próprio processo do que é a ciência. Porque o princípio do Deus da lacuna é como se fosse uma filosofia da ignorância, enquanto a ciência é uma filosofia da descoberta. Essa é uma distinção relevante entre ambos. E se você remover essa base para o que constrói a ciência, estará minando a capacidade de sua cultura, de sua nação, de competir tecnologicamente neste, o século XXI. Portanto, não é sem consequências ter uma conduta dessa maneira. 1000 anos atrás, o centro intelectual do mundo era Bagdá. Bagdá. A Europa estava ocupada em desembainhar hereges naquela época. Bagdá estava aberta a todos os pensamentos na época, entre 800 e 1100 do 100 por aí. Se você olhar para os avanços que ocorreram nesse período, nessa localização, inclui a invenção da álgebra. Álgebra é uma palavra árabe. Algoritmo é uma palavra árabe. 2/3 das estrelas no céu noturno que têm nomes possuem nomes árabes. Como isso acontece? De onde vieram os direitos de nomeação? Isso veio do fato de que, naquela época, houve enormes avanços no Oriente Médio, em Bagdá em particular. Desenvolveu-se em engenharia, matemática, especialmente matemática, astronomia, navegação, fisiologia. E você questiona o porquê disso. Ao analisar o que ocorria, eles se mostravam receptivos a diferentes perspectivas. Judeus, muçulmanos, cristãos. Naquela época, havia céticos, hoje chamados de ateus. Eles se reuniam à mesa para compartilhar ideias. Se sua filosofia tem falhas, alguém as encontrará. E vão te desafiar nessas ideias. E o que acontece é que a conversa se intensifica. Você mantém o que funciona e descarta o resto. Quando você faz isso, realiza descobertas de forma rápida. E naquela época, aquele período chegou ao fim. Se você ler livros de história, normalmente descreverá algo como o saque de Bagdá. Foi um período difícil para a cidade. E eles diriam, tudo chegou ao fim. No entanto, a cultura islâmica ressurgiu em outros momentos depois. Em outras ocasiões, as descobertas científicas e de engenharia não estavam envolvidas. Então ele perguntou, por que não? Você tem o patrimônio cultural. Por que isso não aparece novamente? E então, você tem que cavar um pouco mais fundo, a partir do saque de Bagdá. E você descobre que havia um clérigo muçulmano, Al-Ghazali era o nome dele, que era para o Islã o que Santo Agostinho era para o cristianismo. Santo Agostinho estabeleceu as regras de como ser um bom cristão em uma época em que muitos praticavam a religião à sua maneira. Ele codificou essas regras. Ele era um estudioso religioso. Descobriu, de acordo com sua própria leitura, disse a todos como se comportar. Aí está o livro. Você segue isso, você é um bom cristão. Al-Ghazali disse, você segue isso, você é um bom muçulmano. Naquele texto incluía a afirmação que ganhou influência socialmente, mas depois politicamente, então teve poder de influência. Lá estava a afirmação de que a matemática e a manipulação de números era obra do diabo. Toda a empresa desabou e nunca se recuperou. Não se recuperou desde então. Se você olhar para o número de muçulmanos que ganharam o Prêmio Nobel nas ciências, é o número de judeus que ganharam o Prêmio Nobel? Judeus ganharam 25% dos prêmios Nobel em ciência. Quantos muçulmanos no mundo? 1,3 bilhões. Quantos judeus no mundo? No máximo 15 milhões. O efeito que a cultura de descoberta e aprendizado pode ter sobre o que você descobre sobre o mundo natural é extraordinário. Fazer descobertas não significa que sejam permanentes. E eu vejo o século XX na América como um período de grande descoberta. Eu vejo forças operando contra isso agora. E então eu olho para a história das consequências disso e vejo a América simplesmente desaparecendo em insignificância. Não é de um precipício. É apenas uma ladeira.
A cada dia, você desce um pouco mais a ladeira, quase sem perceber. Até que um dia, você não consegue enxergar além da colina de onde veio. Você tenta se virar com o que tem, mas descobre que é o resto do mundo fazendo as invenções, não você. Você está atrasado, não lidera mais. Você nem mesmo está a par do que está acontecendo. Você está correndo atrás, tentando alcançar.